A paz do Senhor, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Débora e hoje eu vou ministrar para vocês a lição de número 2 da nossa nova revista. A nossa nova revista ela vai falar sobre dons espirituais e o fruto do Espírito, e o tema da nossa lição 2 é o dom da palavra de sabedoria, tá? O versículo-chave da nossa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Hoje a gente vai ficar só com a primeira parte desse versículo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Para iniciar, eu queria que vocês me dissessem aí de casa quem foi o homem mais sábio que já existiu. A tia preparou até uma dica aqui. O nome dele tem 7 letras e a história dele a gente encontra na Bíblia. Você sabe quem foi o homem mais sábio que já existiu? No final da aula a tia vai dizer, tá bom? Quando a gente fala de sabedoria, a gente já relaciona com alguém que é sábio. E se a gente for procurar o significado dessa palavra no dicionário, a gente vai encontrar justamente esse significado: qualidade ou caráter de quem ou do que é sábio. Então, sabedoria, ela consiste na habilidade em questões da vida, sabedoria prática, administração sábia e sensata, como exibida na formação dos melhores planos e na escolha dos melhores meios, incluindo a ideia de juízo sensato e bom senso. Nesse ponto aqui, a gente já começa a perceber a importância desse dom para a vida orgânica da igreja, do corpo de Cristo e de seus membros. É muito importante que nós tenhamos sabedoria para que essa vida dinâmica da igreja ela sempre esteja bem, para que a gente sempre viva em comunhão com os irmãos. Esse dom, ele não se trata apenas de uma sabedoria adquirida somente pelo estudo da palavra de Deus. É muito importante que você estude a palavra de Deus, e esse é um exercício que deve ser feito diariamente, tá? Tão essencial quanto tomar o banho e escovar os dentes, tá certo? Esse dom, ele é uma capacitação divina. Ele é um dom que vem de Deus. E por isso nós precisamos pedir todos os dias em oração. Trazendo para a nossa aplicação, esse dom da palavra de sabedoria, ele não é adquirido apenas pelo estudo da palavra de Deus, mas ele não anula a importância do estudo da palavra de Deus. Como assim, tia Débora? Você precisa estudar a palavra de Deus todos os dias e em oração pedir esse dom da palavra de sabedoria ao Senhor, que Ele vai dar. Ele mesmo capacita com esse dom, porque essa sabedoria ela é uma capacitação divina para que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos que nós aprendemos estudando a palavra de Deus. Então, estudar a palavra de Deus é importante, e essa sabedoria ela é adquirida através da nossa petição ao Senhor. E aí Ele dá a cada um de acordo com a sua vontade. Grandes embaraços da vida ocorrem pela ausência de sabedoria no falar e no agir. São palavras ditas no momento errado, atitudes precipitadas ou escolhas baseadas nos desejos do próprio coração, que a Bíblia classifica como enganoso. Por que o nosso coração é enganoso? Porque ele é movido pelas emoções, pelos sentimentos. Então, a gente precisa ter muito cuidado antes de falar alguma coisa ou antes de fazer alguma coisa movido por sentimentos ou emoções, porque a gente corre um grande risco de se arrepender depois. Eu costumo dizer que as palavras, elas são como joias preciosas. Se você der uma joia preciosa como um presente para alguém, embalado em uma caixa bem bonita, essa pessoa vai ficar feliz em recebê-la, né? Receber um presente, uma joia. E assim são as palavras boas que nós entregamos às outras pessoas. As pessoas elas recebem como um presente e ficam muito felizes. Só que se eu pegar essa joia e jogar, lançar contra a pessoa,
vai acabar ferindo ela. E ao invés de ficar feliz por receber uma joia, ela vai ficar triste, porque ela ficou ferida. E assim são as palavras ruins que nós transmitimos às outras pessoas. Elas ferem e nem sempre nós vamos conseguir consertar os erros que nós causamos com essa palavra dita na hora errada ou essa palavra ruim. Então, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor para que as nossas palavras, as nossas ações, elas estejam de acordo com a palavra de Deus e assim nós possamos manter a comunhão com todos os irmãos. O primeiro ponto diz o seguinte: compreendendo o que Deus quer. A Bíblia revela que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temer a Deus não é ter medo dele. Temer ao Senhor é você saber o que é que vai entristecer a Deus, o que é que vai lhe afastar dele e não fazer, porque você prefere ter comunhão com ele, ser amigo dele. Então, não é ter medo dele. Temer ao Senhor é você renunciar a tudo aquilo que pode entristecer ao Senhor e pode lhe afastar dele. Dessa forma, você mantém a comunhão com Deus. Aquele que possui esse dom, o dom da palavra de sabedoria, consegue trazer de forma clara a vontade de Deus, primeiramente para a sua vida, depois para a igreja, a fim de que todos ajustem sua conduta à soberana vontade dele. É por isso que a igreja, ao separar os diáconos, colocou como um dos pré-requisitos que eles fossem cheios de sabedoria. Lá no livro de Atos, capítulo 6, nós vamos ver que a igreja primitiva, quando vai instituir os diáconos, eles escolhem pessoas cheias de sabedoria, sabedoria divina, dada por Deus, para que esses homens pudessem saber a vontade de Deus para a sua vida e obedecer, e também transmitir a vontade de Deus para a igreja, e assim a igreja obedecer e fazer a vontade de Deus. Compreender o que Deus quer e ajustar o nosso querer ao dele é uma das características desse dom manifesto na vida do cristão. Num mundo onde a vontade individual parece sobressair, precisamos do Espírito de Deus nos agraciando com a sabedoria divina, que nos leva a estar na mesma sintonia da frase que Jesus disse: que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, nesse primeiro ponto, a gente aprende que ser sábio é fazer a vontade de Deus. E como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, tia Débora? Pedindo ao Senhor sabedoria, tá? Porque ser sábio é fazer a vontade de Deus. Nos dias atuais, nós vemos que às vezes a gente quer que a nossa vontade ela fique acima da vontade de Deus. E não é dessa forma. A nossa vontade, ela deve estar alinhada com a vontade de Deus e não ao contrário. Porque Deus, ele é o Senhor da nossa vida. Então, se ele é o Senhor, é ele que diz como eu devo agir, como eu devo falar, o que eu devo fazer nas diversas situações que possam acontecer na minha vida, na minha caminhada cristã. Então, que nós possamos ser obedientes como Jesus foi. Jesus foi obediente até a morte. E no momento que ele sentiu mais angústia, ele disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Assim como o Pai Nosso diz, que o próprio Jesus ensinou, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se Deus disser não, é não. Se a palavra de Deus diz não, é não. A minha vontade, ela deve estar sempre alinhada, sujeita à vontade de Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida. Se eu quero ser sábio, eu preciso obedecer e fazer a vontade de Deus. O segundo ponto tem como título Aplicando o Conhecimento de Deus. Para muitos, a sabedoria é a face prática do conhecimento. O dom da palavra da sabedoria não tem como fonte o conhecimento humano, mas o conhecimento de Deus.
Por isso, Tiago nos aconselha a buscar sabedoria no próprio Deus, que é a fonte mais excelente de todo conhecimento e sabedoria. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Então, a partir desse versículo, a gente já entende que a fonte da sabedoria divina é o próprio Deus. Pouco antes, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala bastante sobre a sabedoria. Ele declara que o Cristo o enviou para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana. A conclusão inevitável é que as palavras da pregação de Paulo não eram resultado da sua própria sabedoria, mas vinham de outra fonte, a saber, o Espírito Santo. A sabedoria de Deus não é resultado do conhecimento secular, e sim de Deus. A sabedoria como dom divino está fundamentada no conhecimento do próprio Deus. Por isso é que precisamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Nesse segundo ponto, a gente aprende que a fonte da sabedoria divina é o próprio Deus. Então, se eu quero ser sábio, eu tenho que pedir sabedoria a Deus, que é a fonte do saber divino. É a fonte dessa sabedoria. Aqui nós vemos que a revista ela fala sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes, era Saulo, que perseguia os cristãos. Ele tem um encontro com Jesus, tem sua vida transformada, e ele diz aqui que a pregação do evangelho que ele fala não vem da sua própria sabedoria, da sabedoria humana dele. Paulo era um homem muito instruído, ele tinha estudado muito, mas a gente vê aqui que ele pregava com a sabedoria dada por Deus, essa sabedoria divina. Por isso que ele pregava com ousadia, por isso que ele pregava sem ter medo do que ia lhe acontecer. Por isso que, apesar de ser perseguido, ele continuava pregando o evangelho, porque a fonte da sabedoria que ele tinha não era dele, era Deus, certo? Então a gente entende aqui que a fonte da sabedoria divina é o próprio Deus. Você não pode adquirir essa sabedoria divina estudando os livros seculares, matemática, geografia, história. É importante que você estude, é importante que você busque, ter conhecimentos de várias áreas, para que tenha uma boa carreira profissional. Mas você precisa se dedicar diariamente ao Senhor, porque a sabedoria divina nós não encontramos nos livros, nós encontramos no próprio Deus. O terceiro ponto diz assim, em defesa do Evangelho. Em relação à defesa do Evangelho, o dom da sabedoria, como discurso sábio, é capaz de neutralizar um momento de conflito ou mesmo silenciar aqueles que se opõem à palavra de Deus por intermédio da exposição das verdades reveladas pelo Espírito. A igreja primitiva se manteve firme na verdade do Evangelho e confiava na promessa de Jesus aos seus discípulos, que afirmou que o Espírito Santo falaria por intermédio deles, ensinando-os o que deveriam dizer ou responder. Sem dúvida, o Espírito provê a palavra de sabedoria em momento de dúvida e oposição ao Evangelho. Estevão, um dos discípulos e diácono da igreja em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, foi capaz de enfrentar seus perseguidores a ponto de eles não conseguirem vencer os seus argumentos, visto que eram irrefutáveis. Nesse ponto, ele vai citar o exemplo de Estevão. A história de Estevão nós vamos encontrar lá no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 6, versículo 8 até o 15, e depois no capítulo 7. Nós vamos ver que Estevão ele foi o primeiro mártir, Ele foi a primeira pessoa a morrer
né, a ser apedrejada, perseguida e depois apedrejada por amor ao Evangelho, por pregar a verdade. E a gente vê, se você for depois ler essa história, lá no capítulo 7, você vai ver que as pessoas, elas tentam confundir Estevão, ficam fazendo perguntas, argumentando, até não terem mais argumentos, porque Estevão tinha sabedoria divina e a verdade que ele pregava não vinha da sua sabedoria humana, mas era uma verdade revelada pelo Espírito Santo. Então Estevão, ele consegue ali pregar o Evangelho com ousadia, com amor, com determinação, e aqueles homens ficam sem ter argumentos, sem ter como argumentar com Estevão, porque Estevão, ele falava a palavra da verdade, essa verdade que liberta e que transforma. Então, sem ter mais o que fazer, eles acabam expulsando Estevão da cidade e apedrejando. E ali Estevão morre por amor ao Evangelho, morre falando a verdade, né? Por que ele tinha essa ousadia? Por que ele pregava com tanto amor? Por que ele defendia o Evangelho dessa forma? Porque ele sabia, ele tinha essa verdade revelada pelo Espírito Santo no seu coração. E ele tinha a sabedoria divina dada por Deus. Então, para pregar o Evangelho, nós precisamos dessa sabedoria divina, dessa sabedoria dada por Deus, de modo que se alguém quiser confrontar, se alguém quiser distorcer aquilo que está na palavra de Deus, você terá sabedoria divina para falar a verdade e ali ser uma pessoa bem-aventurada e a palavra da verdade poder alcançar outras vidas e as vidas poderem conhecer o amor de Jesus através da sua pregação, e tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Caro pré-adolescente, o mundo é um lugar hostil à mensagem do Evangelho e a considera loucura. Mas Deus confundiu a sabedoria deste mundo, escondendo seu tesouro em potes de barro. Saiba que, como cristão, independentemente de sua idade, posição social ou função eclesiástica, você pode ser instrumento de Deus para a propagação do Evangelho nesta geração. Então, o que eu deixo para vocês é que esses potes de barro somos eu e você. E o tesouro que Deus escondeu em nós é a verdade, a palavra de Deus. Essa palavra que liberta, que transforma, que dá vida. E você não se ache que é muito novo, que não sabe falar. Porque se você estudar a palavra de Deus e pedir sabedoria ao Senhor, Ele vai lhe dar. E você vai pregar esse Evangelho a todas as pessoas. E as pessoas vão conhecer o amor de Jesus através da pregação do Evangelho que você levará a essas pessoas, tá? Só recapitulando, no primeiro ponto nós vimos que ser sábio é fazer a vontade de Deus. No segundo ponto, a gente aprende que a sabedoria divina, ela não pode ser encontrada nos livros. Ela tem como fonte o próprio Deus. E no terceiro ponto, a gente aprende que para pregar o Evangelho com ousadia, com amor, assim como os apóstolos fizeram, nós precisamos dessa sabedoria divina. Amém? Vamos lá para o nosso desafio do começo, né? Você descobriu quem foi o homem mais sábio que já existiu? Salomão, né? É filho do rei Davi. A gente vai encontrar a história dele lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 ao 12. A gente vai ler nesse trecho aqui, nesses versículos, que Deus diz a Salomão que ele pode pedir o que ele quiser, que Deus vai dar. E a gente vai encontrar lá que Salomão, ele pediu sabedoria ao Senhor. E por isso ele foi bem-aventurado.
Ele podia ter pedido outras coisas, né? Riquezas, força para ganhar todas as guerras, né? Mas ele pediu sabedoria e foi muito feliz, foi bem-aventurado, porque Deus lhe deu sabedoria divina. E mais lá na frente a gente vai até encontrar um caso muito difícil que Salomão resolveu, das duas mulheres, né, que tinham filhos, cada uma tinha um filho, e ali acontece de uma dormir por cima do filho e o filho morrer, e ela toma o filho da outra e leva diante do rei para que o rei decida, para que o rei possa descobrir, né, quem é a mãe verdadeira. E ali, com a sabedoria vinda do alto, a sabedoria divina, Salomão, ele reconhece a verdadeira mãe e dá o filho para a verdadeira mãe. A sabedoria, ela não estava em Salomão, homem, né? Não vinha dele em si, da sabedoria dele, mas vinha de Deus. Então, querido pré-adolescente, se você quer essa sabedoria divina, peça a Deus, que Ele vai lhe dar. Estude a palavra de Deus, que através da sabedoria divina você vai conseguir aplicar os ensinamentos da Bíblia na sua caminhada cristã e você vai ser bem-aventurado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estar junto com os teus filhos através desse vídeo. Abençoa cada vida, abençoa cada família representada, visita os teus filhos em suas necessidades, em suas carências, resolve, Senhor, suas causas e fica conosco, que nós possamos, Senhor, sair desse momento mais edificados, mais fortalecidos pela Tua Palavra e pela Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima, que muito em breve nós possamos estar nos reencontrando na igreja, na casa do Senhor, e que até lá nós possamos buscar ao Senhor todos os dias, na nossa casa, junto com a nossa família, e assim ser edificados, ser consolados e fortalecidos pela presença do Senhor. Deus abençoe, te deve estar com muitas saudades e até logo.